Amém? Vamos começar nosso último vídeo da nossa série. Nós vamos trabalhar hoje um vídeo que é para todos, um vídeo no coletivo. Estou com o meu material aqui. Tirei um tempo para refletir sobre o assunto e o que a gente vai conversar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no seu horário que você vai ver esse vídeo. É um assunto de interesse de todos do ministério. Tá? Vamos orar para a gente iniciar esse período com a graça de Deus. Amém, Deus. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Que possamos refletir e gerar, Pai, uma prática de transformação. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre nós. É uma mistura de ministração com reunião administrativa, uma coisa assim, algo do tipo, que é um vídeo para a gente encerrar todos os outros. Antes de entrar no assunto, queria falar que não precisa ser ninja, não precisa ser profeta para saber que com certeza alguém ainda não viu os vídeos que era para ver, né? Até por conta de alguns feedbacks ou de algumas confirmações. Não precisa ser ninja para isso. Isso até entristece um pouco, mas a palavra é para você que está focado no ministério e tem acompanhado o que a gente tem dito, que o Espírito Santo tem falado, que tem te abençoado. E assim, eu gostaria que todos mesmo se empenhassem em participar desses vídeos com contribuições, ou até mesmo confirmando que pelo menos assistiu, porque isso foi feito para nós, amados. Foi feito para nós, não foi feito de qualquer jeito. Eu não sentei do nada e vou fazer. Foi algo planejado, foi algo pensado, tá? Não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. E como nós trabalhamos com pessoas, a gente tem que ter a plena consciência que nem todos são iguais. Mas que bom que pudéssemos ter um nível de comprometimento mínimo a ponto de olhar o outro, olhar o coletivo, olhar para si mesmo e se dedicar para fazer aquilo que eu me dispus a fazer dentro do ministério. Então vamos lá. A palavra que nós vamos iniciar, eu busquei algumas palavras, meditei em algumas. E hoje eu fechei com esse texto de Atos, porque todos os textos que foram lidos nos outros episódios foram textos voltados especificamente para cada área. Se você perceber, a gente buscou material bíblico específico para cada área, para cada função ali no som, e a gente tirou ali, depois de uma conversa com Deus, ali 5 pontos. E aqui também nós vamos ter 5 pontos, mais ou menos 5 pontos, que nós precisamos conversar. E Atos capítulo 1, do versículo do 5 ao 7. Atos capítulo 1, do versículo 5 ao 7. E a palavra fala assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não cabe para mim nem para você isso aí. Mas recebereis
poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Poder e testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, em todo o lugar da terra. Aleluia. Nós falamos sobre testemunha, não sei se alguém lembra aqui, se alguém em um dos vídeos. E esse texto, Jesus, é bem claro. Não te compete o que não é da sua conta. Mas você vai receber poder e será testemunha. Amados, você tem poder no Espírito Santo. E você é testemunha. Uma coisa para complementar que eu já falei sobre testemunha, é que o valor que se dá para o judeu para a testemunha é muito grande. Nos julgamentos, no mínimo, você deveria de ter entre 2 ou 3 testemunhas para cada julgamento. Porque o valor da testemunha, que era a coroa, era muito grande, muito importante. Então, se você quisesse fazer algo, ou até mesmo pedir perdão, ou até mesmo se consertar com alguém, até mesmo na esfera jurídica ou pessoal, é costume do judeu levar as testemunhas para se certificarem daquele fato. Qual é a função da testemunha? Vou falar da testemunha e depois do poder. Qual é a função da testemunha? A testemunha testifica um fato. A testemunha confirma ou desconfirma um fato. A testemunha pode abonar ou desabonar um fato. A testemunha, ela tem um poder grande em suas mãos, que ela pode melhorar ou piorar. Mas a testemunha, ela não é dona do fato. A testemunha, ela não manda no fato. Ela só testifica o fato. Ela só relata o fato. Ela só expõe o fato. E você é testemunha. Você tem sido honesto? Você tem sido honesto na revelação? Você tem sido honesto na testificação? Que você tem testemunhado, não com boca, mas com atitude, com o corpo, com o teu comportamento. Tem sido testificado de forma correta, honesta. Que você tem realizado no seu ministério tem sido testemunha do poder do Espírito Santo, do amor de Jesus. Você tem sido testemunha do reino. Do que você tem feito, o que você tem pensado, tem revelado o reino? Ou tem revelado fraqueza, ou tem revelado dúvidas, ou tem revelado esmorecimento, ou tem revelado arrependimento, frustração? Você tem que revelar, amados, o reino de Deus. E você vai revelar isso no altar, tocando no som, cantando, organizando. Você tem que revelar o reino. E você tem poder. Esse poder que você tem, não é teu poder. Esse poder que você tem é de outro. É de um Deus que te deu poder para você levar o reino e ser testemunha. Nós temos que levar o reino, mas no altar. Eu vou bater nessa tecla. O altar não é para resolver problemas. O altar é para conduzir a igreja. Nós temos que conduzir a igreja, mas da melhor forma possível. Da nossa melhor forma possível. Será que nós temos dado a nossa melhor forma? Temos sido a melhor testemunha? Será que nós temos abonado ou desabonado? Como têm sido as tuas escalas? Então, amados, uma coisa que eu quero falar é que nós somos canal para o Espírito Santo. Nesse poder e nesse testemunho revelado, nós somos canal do Espírito Santo. Nós temos que ser canal do Espírito Santo. Temos que ser instrumento do Espírito Santo. As pessoas têm que ver o Espírito Santo na tua vida. Isso não é se amostrar. Isso é ter uma dedicação de relacionamento. O Espírito Santo aparecer na tua vida e as pessoas olharem na tua vida.
no teu tocar, no teu cantar, no teu regular o som ali, o cara sentir o Espírito Santo na tua vida. Você tem que ser um canal para o Espírito Santo. E não te compete o que não é da sua conta, o que não é da minha conta. Deixa as outras coisas que você não pode dominar, que você não pode controlar, para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus, para Deus. Só faz aquilo que te compete, que é exercer o poder e ser testemunha. É só isso que te compete. É só isso que me compete. A outra coisa mais é que você é parte de um todo. Você é parte de um todo. Você está em um grupo onde você é uma parte. Você está nesse grupo para ajudar os outros, não para ser o centro. Você está nesse grupo para servir os outros. Você toca o seu instrumento para servir o ministro. O ministro canta para servir o tecladista. Um servindo o outro. É você se preocupar se o que eu estou fazendo está deixando o meu irmão fazer a sua melhor parte. Quando você tocar, quando você cantar, você tem que pensar, será que o que eu estou fazendo está atrapalhando ou ajudando? Você tem que ajudar, auxiliar. Eu tenho que fazer com que o som do Jardim seja o melhor. Eu tenho que tocar para o som do Jardim aparecer e o Jardim vice-versa. Nós temos que nos ajudar, nos auxiliar, porque somos parte de um todo. Você escolheu viver um ministério. E não o ministério escolheu viver você. Você tem que se adequar às especificidades desse ministério. Dança, teatro, louvor. Você tem que se adequar ao que o Espírito Santo tem ali para aquele ministério. E o que não te compete, o que não está no seu controle, deixa que o Espírito Santo faz. Eu já falei sobre o poder e a testemunha. E agora eu quero falar com vocês sobre 5 pontos. Esses 5 pontos estão relacionados conosco. Nós vamos falar sobre os músicos e vozes. Vamos falar sobre a sonorização e outros temas, mais 3 temas. Músicos e vozes. Vocês estão em uma igreja onde o que você escolhe, as vozes, os ministros, os backs, onde o que você escolhe para ministrar não é o que você quer, é o que a igreja precisa. É o que a igreja precisa. Futuramente nós vamos trabalhar um estilo de adoração que eu tenho estudado, já li um livro sobre isso, tenho buscado na Bíblia, que é adoração congregacional, louvor congregacional. Não é corinho, não é louvor antigo. Nós vamos entrar nessa seara, se Deus quiser. Futuramente, estou me preparando para isso. Nós vamos entrar nessa seara, louvor congregacional. Adoração congregacional. E eu tenho certeza que vai ser um marco na igreja. O nosso nível de adoração. Eu tenho certeza disso. Você tem que escolher louvores para conduzir a igreja. Que a gente possa parar de fazer o que a gente gosta. E exercer o poder do Espírito Santo e ser testemunha dele. E deixar que o Espírito Santo conduza. Você tem que subir no altar. Você que é ministro e você que é back. Subir com poder e como testemunha. Pega o teu microfone e seja intrépido, seja ousado. Abra a boca, pare de cantar para dentro. Abra sua boca, abra sua boca. Primeiro passo, eu vejo backs que tem vergonha de regular o seu microfone. Gente, isso é inadmissível, você chegue cedo. Pegue seu microfone e teste-o. Teste o seu microfone. Teste antes de começar o culto. Teste, abra sua boca. Backs com vergonha de testar o microfone, de irá cantar na hora. Fale. Não quer falar alô, som, não precisa. A melhor forma, já expliquei, de testar o microfone é cantando. Pega o microfone e começa a cantar. Lembra lá, quem está na mesa diz, vamos testar o meu microfone? Beleza. Ou então ele vai te pedir para testar. Amados, é extremamente pesado para quem está no som começar um culto sem testar nada. Às vezes por um motivo ou outro, algum problema, um atraso, alguma coisa, tudo bem. Mas sempre não testar o microfone
isso dá um peso muito grande e isso vai interferir na adoração lá na frente. Teste seu microfone, cante. Se não está gostando, fale. Eu não sei falar agudo, médio, grave. Então diga, explique de qualquer forma. Tá parecendo aquelas... Tá fanho. Ou tá muito fechado, não estou entendendo. Tá muito baixo, tá muito alto. Retorno, ele não precisa estar alto e nem baixo. Ele tem que estar mediano. Você não precisa se ouvir muito e nem se ouvir pouco. O retorno tem que estar mediano. Se você deixa o retorno muito alto, sobra para a igreja e o som fica ridículo. Fica parecendo aquele som de caixa de vendedor de laranja na rua. Olha a laranja. Porque o som está muito alto, ele está refletindo na parede e voltando para a igreja. Eu já expliquei isso para os meninos do som. Só que quem disse o retorno está alto é vocês, não é o cara do som. O retorno ele não pode estar muito alto. Vigiem nisso. Vozes, vigiem nisso. O retorno não pode estar muito alto. Não pode estar baixo, porque você tem que se escutar. É inadmissível você cantar sem se ouvir. Já teve vezes, nenhuma e nem duas, de eu subir no altar e olhar o retorno tá desligado e o Beck não percebeu. Cantou o culto todinho sem retorno. Ou não cantou. Entende? Então, o que eu estou falando aqui, eu não sou experiente de som, não sou técnico de som, mas o que eu estou falando aqui são coisas que dão certo. Durante anos que eu já estou na estrada, coisas que eu sei que dão certo. Tem coisas que realmente eu não sei, mas tem coisas que realmente dão certo. E o retorno ele tem que ser mediano. Busque ficar em frente do retorno. Glória a Deus pelos nossos ministros. Hoje eu vejo, eles ficam na frente do retorno. Mas teve uma época que a gente não tinha isso. Os backs procuram um retorno. Fica de frente para o retorno. Não se esconda. Não é feio. Você não vai aparecer. Você não está se aparecendo. Você está fazendo o seu trabalho. Escolha um local onde você vai ter referência do retorno. A gente tem 4 retornos. Escolha lá a dupla, se tiver em duplo back, escolha o retorno e fique lá. Seja ousado. Exerça seu poder no Espírito Santo. Seja testemunha. Está na hora de parar, de a gente quebrar isso. Está na hora de a gente quebrar isso. Você tem que olhar para você e dizer, não, realmente eu vou exercer o meu papel. E seja o melhor back, seja o melhor ministro. E faça porque é para o Senhor. Não é para ninguém não. Dúvidas. Culpa. Sentimento de culpa, de indignidade. O Espírito Santo, eu conversei esse ano com 4 pessoas. E as 4 pessoas me falaram, eu estou com sentimento de culpa. Eu não me sinto digno de estar ali. Isso não é pensamento do Espírito Santo. Quem faz isso é o inimigo. Então quando você tiver com esse pensamento, eita, o Espírito Santo não te dá esses pensamentos. O Espírito Santo te dá poder. E te faz ser uma testemunha. E quem tem poder e para ser testemunha tem que aparecer, tem que subir lá e tem que ser visto para ser testemunha. Você precisa ser visto. Você que é pai, teu filho, você não precisa estar falando toda hora para o teu filho leia a Bíblia. Leia você a Bíblia e teu filho vai ver você lendo a Bíblia. Seja testemunha. Faça. E as pessoas vão ver o Espírito Santo na tua vida. Está na hora da gente quebrar isso. Músicos, quando você liga seu instrumento, você liga o seu instrumento numa altura que você possa se ouvir ou que todos possam te ouvir. É a altura que todos possam te ouvir. O instrumento não é só para você. Eu morro de vergonha quando meu baixo está muito alto e eu não percebo, porque música é moco. Até teve vezes meu baixo está extremamente alto e eu não me tocar. E ninguém chegou aí, cara, teu baixo está alto. E quando acabou o culto, falou, rapaz, esse teu baixo estava muito alto. A pessoa esperou acabar o culto para me falar. Porque isso acontece, não é maldade. Às vezes ali o instrumento está muito alto e a pessoa não está se sentindo. Tem que chegar alguém. Não fique melindrado. Quando alguém falar para você que o seu instrumento está alto, cara, a gente tende, eu sei que músico tem um orgulho próprio, mas você tende a ficar chateado. Não fique chateado. Você é uma testemunha do Espírito Santo. Deixa Deus agir. Não fica chateado. A gente fica, porque eu já fiquei chateado. A gente fica ali na hora, conta até 10, cara, e volta. A gente é humano, a gente é carne, né? Mas volta. O que é o mais importante é fazer a obra. O mais importante é Jesus Cristo aparecer. Eu falei num devocional recentemente que tudo aponta para o Senhor e é verdade. Teu comportamento ele tem que apontar para o Senhor. Eu não gosto de ministrar com fulano. Aí você vai ministrar mais com fulano, porque você precisa ser tratado nessa área. Eu não gosto de fazer assim. Você vai fazer mais assim, porque você tem que ser tratado nessa área.
Ah, o pessoal tá me mandando direto abaixar o som e vai continuar pedindo, porque você precisa ser tratado nessa área. A área que a gente mais precisa ser tratado é a área que mais fere a gente. Então, enquanto está ferindo, é porque a gente precisa ser tratado. Vai chegar a época da gente trabalhar o louvor congregacional e vocês vão entender o que eu estou falando. Adoração congregacional. Que tema extraordinário que o Senhor tem me dado esses dias de reflexão. Se você tiver curiosidade, leia um livro chamado Adore. É um livreto, um livro pequeno. Leia esse livro. Eu estou lendo um sobre teologia da adoração. Muito bom. Leia livros sobre a sua área. Estude sobre a sua área. Estava falando para o Gessé ontem que nesses dias eu tenho estudado leitura e improviso. Escolham algo para estudar. Tem muito material para estudar. Chega, mas de só chegar no ensaio para tocar. E às vezes nem pegar o louvor. Pegar lá no ensaio. Chega. Jesus tem que aparecer. Sonorização. Você que é da sonorização. E bom que todos estão assistindo aqui e vão entender. Enquanto é importante, a voz chega lá para testar, o ministro, o violão para testar. E lembre-se daquela dica que eu falei, que os instrumentos têm que estar no máximo, ou 90%. É bom que todos estão ouvindo aqui. Quem tem instrumento, o seu instrumento para testar tem que estar no máximo o seu volume, ou em 90%. No máximo, ou em 90%, para você testar. Que é para sentir o retorno, que é para sentir lá no PA, lá na frente, para testar. E depois que testar, você bota o volume da altura que você quiser, músico. Mas para testar ele tem que estar no máximo. Depois que ficar um som aceitável, aí começa o culto. E dá-lhe o culto. E aquela gordurinha de 10% que está no teu instrumento pode aumentar ou diminuir. Você faz do jeito que você quiser. Já conversei com a equipe de som. A importância eles chegam cedo, são extremamente compromissados os meninos, chegam cedo. Mas eu já falei para eles, cheguem cedo, verifiquem os ganhos, verifica tudo bonitinho. E na hora que os músicos chegarem, já testa voz. Mas o que acontece, mas eu vi isso várias vezes. Chegam e não testam o equipamento, testam lá sozinho, papapá, lá tal, taca aqui, caladinho, pega o microfone, só liga para ver se está saindo som e tal, acabou. Vi isso muitas vezes, isso tem acontecido. A gente sabe que é verdade. Eu disse, peçam, se eles não testarem, chame eles, peça para testar com educação, chega lá, gente, vamos testar os microfones, dá tempo ainda, tem tempo, vamos testar o som, passa uma música, toque uma música, testa cada um e depois passa o louvor. Testa a voz, testa violão, testa cada um. Depois passa o louvor para 3 coisas. Primeiro, para ver como ficou o individual. Segundo, para ver como é que ficou o coletivo. E terceiro, para o baterista perceber a altura que ele vai tocar naquele dia. Porque se tem muita gente, ele toca de um jeito. Tem pouca gente, ele toca de outro. Então, é preciso tirar o som, que é para o baterista também sentir a dinâmica. Tem que fazer ao menos um louvor, meio louvor. Tem que tocar alguma coisa todo mundo. Gente, isso é se profissionalizar, isso é buscar técnica. É melhorar nessa área. A gente precisa melhorar essa área. O pessoal da Batista do Bosque, por exemplo, o culto é 7, ele chega às 5 da tarde e mexe. Eu disse Batista do Bosque, mas em outros lugares é a mesma coisa. O pessoal da Nação Forte, são extremamente compromissados nessa área. Outras igrejas que eu já fui, tem uma quadrangular ali que é do lado que é do filho do pastor Moreira, ela é do lado do Araújo, aquela quadrangular lá, aquele pastor ele é músico também, ele toca, e eles são extremamente rígidos com relação ao som. Então a gente precisa ter, isso é uma rotina, isso não é de vez em quando, é rotina. Todas as vezes que eu ligo meu instrumento, eu aqueço. Você todas as vezes aquece? Todas as vezes que eu ligo meu instrumento lá no altar que eu subo, eu aqueço o meu instrumento, escuto ele. Isso é toda vez, né? De vez em quando eu ligo e aqueço, eu aqueço. Se eu precisar aquecer os meus dedos, dirá teclado, violão, voz, todo mundo precisa. E o cara que está lá na mesa, ele precisa disso. Que você teste o seu equipamento. Depois que começa o culto, é inadmissível ficar subindo e abaixando o som. Não, quem faz essa dinâmica é quem está lá no altar. Quem baixa e aumenta som é lá no altar. O PA da frente, ele é uma referência pro quem está na mesa,
para ele fazer pequenos pontos. Mas ficar aumentando e baixando o som, eu já falei isso com os meninos, não precisa. Mas por que acontece isso? Porque não fazemos o nosso dever de casa antes. Aí o coitado fica correndo atrás. Começou o culto, o som está todo equilibrado. A gente falou isso ontem, foi antes de ontem. Deixa o som do jeito que tá. Quem vai controlar a altura lá vai ser, por exemplo, tá lá no teclado ministrando. Ele que é baixinho ou alto, ele controla lá. Se ele tá usando muito alto, você não vai baixar no fader da mesa. Se ele tá muito alto e tá do jeito que combinou, tem que dar um jeito de alguém lá dizer para ele, ó, tá muito alto o som lá, então ele abaixa. Porque se tu abaixar o fader na mesa, quando voltar o louvor normal, o teclado vai estar zerado. Por isso que tem que ter o equilíbrio do retorno e o equilíbrio do PA. Para quem não sabe, os retornos são aqueles monitores do altar e o PA são aquelas duas caixas que ficam para frente da igreja, que é o áudio do público. São coisas bem simples, mas que fazem toda a diferença. Você que está no som, por exemplo, o cara ele chega cedo, não só para ligar lá a cabine, mas para ele subir no altar e ver como é que tá os cabos, o cabeamento. A gente tem que ter poder e ser testemunha, mas sobe lá, ó, pai, isso aqui tá faltando alguma coisa aqui, esse cabo tá, o jeito que foi deixar esse cabo, e ele tá autorizado, o cara do som diz, irmão, ó, o cabo, irmão, dá uma ajeitadinha no cabo aí e tal. Cara, isso não é chamar a atenção de ninguém, não. Isso é nosso trabalho. Tem equipe de som, graças a Deus por essa equipe de som, gente. Pelo amor de Deus, eu sou muito grato por isso. Graças a Deus por essa equipe de som. Quantos anos eu sozinho tava em todos os ensaios, todos os cultos, arrumando todos os sons. Meu Deus, que maravilha. É uma benção. Deus abençoe esse menino do som. E eu quero que vocês do som busquem conhecer mais do som. Saber o que é a diferença de agudo médio para grave. De médio agudo, de médio grave. A diferença do agudo agudíssimo, dos cortes. Saber para que serve, por exemplo, um gate, um compressor. Qual a diferença do efeito de um delay para um reverb. Entendeu? Essas coisas a gente tem que ir buscando. Por que a importância do ganho? São coisas que a gente vai buscando. E a gente se especializando aos poucos. Eu não sou professor disso, mas o que eu puder saber, eu tento ajudar. E quem souber também me ajuda. Mas nós vamos entrar em um tema agora importante, consagração. Nós precisamos nos consagrar coletivamente e individualmente. Você que está na sua escala, você precisa se consagrar, tirar um tempo com Deus, fazer jejum. Você precisa no altar entregar até mesmo no seu primeiro dia de escala a sua consagração. Quando estabilizar a questão da minha saúde, nós vamos fazer consagrações coletivas. Mas até lá você precisa fazer a sua consagração individual, tirar um tempo com Deus, tirar um tempo específico. Não levar... Qual a última vez que você fez um jejum? Seja honesto. Temor. Mas é nosso penúltimo ponto. Temor. Nós precisamos ter temor. Temor. Você tem que ter. E eu vou até falar uma coisa que as pessoas não falam. Ter medo e temor. Amados, tenha medo de aprontar. Sinta-se incomodado com o pecado. Tenha muito temor com o Senhor Jesus. Muito respeito e reverência com o Senhor Jesus. Leve a sério os ensaios, as escalas. Não faz de qualquer jeito a tua escala. Hoje é quarta. Chego lá 10 minutos antes, tá bom. Sábado é rede de jovem. Nem é tão importante assim, eu nem vou. Vou pedir pro Jarte segurar pra mim lá. Tenha temor. Tenha temor. A gente precisa ter um pouco de vergonha na cara também. Pra parar de ficar errando as mesmas coisas que não era mais pra gente estar errando. E o último ponto que eu quero trazer aqui, desses 5 pontos, falamos sobre os músicos e vozes, sonorização, consagração, temor. E o último ponto desse vídeo que eu quero falar é sobre os ensaios. A importância de um ensaio. O ensaio é mais importante pra gente. O ensaio é mais importante que o culto.
O que é mais importante para o pastor quando ele leva a palavra? O que é mais importante para o pastor quando ele leva a palavra? É quando ele prepara a palavra. É mais importante que o culto. O culto só revela o que nós fizemos em off. O culto físico, lá na igreja, só revela o que nós fizemos em off. O ensaio é o momento mais importante do ministério de louvor, da dança, do teatro. O ensaio é muito importante. Leve a sério o ensaio, amados. Eu vou falar de coisas que eu vi. O ministro chegar sem saber a letra que ele mesmo botou. Sem saber a letra do louvor que ele escolheu. Chegar no ensaio sem saber a letra. Backs que foram para o ensaio. E quando chegaram no ensaio perguntaram o que era para fazer. Músicos que foram para o ensaio. Não de vez em quando, sempre. Não pegaram o louvor. Estão pegando lá. Louvor, você pega em casa, músico. Ministro, Beck. Quando o Beck diz assim, o que é para me fazer? Ele não ouviu o Beck do louvor. Ele não ouviu o Beck do louvor. O que acontece? Quando você ouve um louvor que um ministro mandou, você vai ouvir aquele louvor. A não ser que ele pediu algo diferente, mas você vai ouvir aquele louvor e vai pegar aquele louvor. O Beck só falou ai. Tu vai chegar no ensaio, ai. Aí quando chegar lá, não, nós vamos pegar esse aqui e vamos fazer diferente. Ele vai falar ai, ai, ai. Aí você vai fazer ai, ai, ai. Porque você combinou no ensaio. Mas o que ele te passou lá, você não pode chegar no ensaio, o que eu vou fazer? Foi dado um louvor antes. Agora acontece às vezes, por algum motivo, a gente não tem um ensaio, porque realmente não deu. Acontece, isso acontece, é normal. Acontece, teve algum problema, um ministro, por exemplo, se acidentou, como já aconteceu, ou alguém adoeceu, o outro está cobrindo. Aí a gente tem que entender, tem que ser compreensível. Há casos e casos. Mas valorize o ensaio. Faça a sua parte em casa. Não faça de vez em quando em casa. Faça a sua parte em casa. E de vez em quando, se precisar pegar no ensaio louvor, você pega, por algum motivo. Amados, ministros, músicos, nos grupos da escala, não marque um horário que você não vai cumprir. Temor. Temor. Vamos chegar às 5 horas, se você chega 15 para as 6. Não faça isso. Se você vai chegar 15 para as 6, marque 15 para as 6 para todos. É extremamente desrespeitoso você marcar um horário e sempre chegar num outro horário. Uma vez ou outra acontecer, tudo bem. Mas é extremamente desrespeitoso para todos. Para o ministro, para a voz, para o músico. Os meninos do som que abrem a igreja, que chegam cedo, quando eles não vão, algumas pessoas ficam extremamente chateadas. Mas os meninos do som são extremamente comprometidos. Imagina se os meninos do som, que é para chegar, nosso combinado, nos cultos é 1 hora antes. 1 hora antes. E na quarta-feira, por conta de alguns problemas, pode ser meia hora antes. Mas preferível 1 hora. Aí, geralmente eles chegam ali 40 minutos, 1 hora, 45 minutos. Eles são extremamente compromissados. É muito raro. Às vezes acontece porque tem problemas. O Leandro trabalha, para você que não sabe, às vezes ele chega tarde do trabalho e já vai direto. Vai em casa, encosta e vai direto para a igreja. Às vezes ele tem problema para chegar no horário na quarta-feira, na semana. E a gente vai desenrolando, vai cobrindo. Tem todo um esquema por trás, ó. Para os ensaios e para os cultos, tem todo um esquema por trás para deixar uma igreja pronta para você. Então não marque um horário. Por favor, seja honesto contigo mesmo. Não marque um horário que você não possa cumprir. Vamos chegar às 5 horas? Vamos, 5 horas. Mas se você não pode chegar às 5 horas, não marque esse horário. O ideal é que a gente chegue 5 horas. Meia hora antes, 1 hora antes. 1 hora antes é o ideal. É o ideal. Mas se você não pode chegar, eu só posso chegar 20 minutos antes. Então marca aquele horário. Ou diga, amados, eu só vou poder chegar aquele horário 20 para as 7. Mas os irmãos, se puderem chegar mais cedo para ir adiantando, é uma benção. É uma coisa. Observe que o que se repete vira comportamento. O que é aleatório foi um problema ali que aconteceu. Então, quando você faz uma coisa que é constante, é porque você é assim. E você precisa ser tratado.
Mas quando você faz uma coisa que acontece ali ou outra, é porque foi um acidente. E isso é humano, isso acontece. As coisas que nós fazemos constantemente são coisas que estão impregnadas em nosso caráter. Se elas são coisas boas, reforçamos. Se são coisas ruins, nós temos que trabalhar. Porque quando ingressa no caráter, amados, o caráter é muito difícil de trabalhar, mas o caráter é lapidável. O caráter pode ser lapidado. Então, observe os seus comportamentos. Eu quase nunca pego louvor em casa. Tem que lapidar, tem que mudar. Eu só chego atrasado. É estranho, porque em alguns outros compromissos nós somos extremamente dedicados, em outros não. Ou então a gente chega atrasado para tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 trabalhos. Todo mundo sabe que PM que chega atrasado pega a cadeia. Eu trabalho de manhã na PM, então eu chego cedaço. Mas quando eu saio da PM à tarde e vou dar aula e vou para a aula, eu só chego atrasado. Mas o meu diretor sabe da situação, porque o percurso do meu trabalho até chegar lá no outro não dá tempo. Não dá tempo. Então eu só chego assim, atrasado, que eu digo na hora. Eu tenho que chegar 1 hora, eu chego 1 hora certinho, às vezes 1h10, 1h05 para 1, eu fico ali oscilando. Um pouquinho cedo, pontual ou atrasado. Mas é uma situação que a minha liderança da escola sabe, todos sabem, é exposto para todos, e humanamente é impossível eu sair lá da BR e chegar na hora do rush, eu sair de lá 12h30 e chegar 1 hora no meu local de trabalho. É humanamente impossível. Isso é um fato. Isso é uma situação. Outra situação, eu tenho como chegar cedo. Eu tenho como chegar cedo e não chego. É outra situação. Eu tenho como pegar o louvor. Eu tenho tempo e não pego. Amados, e todos nós temos tempo. Durante muito tempo, na liderança do louvor, indo para os cultos, trabalhando de manhã, trabalhando à tarde e dando aula à noite, eu consegui arcar com os meus... eu consegui honrar com os meus compromissos. Durante muito tempo eu fiz isso, amados. Durante muito tempo. Eu trabalhei de manhã e de tarde e dava aula à noite. E teve uma época que eu estava dando aula até na escola bíblica. E eu consegui arcar com meus compromissos. Se planeje, se organize. Agora sim, realmente tem momento que não dá. Realmente tem momento que não dá. Mas sempre não dá. Não é assim que funciona. Tá, gente? Com todo amor do coração, quem está falando para vocês é uma pessoa que é extremamente ativa. Eu faço muitas coisas. Eu já vi pessoas que não conseguem fazer um devocional. Eu já pedi para pessoas fazerem um devocional e diz que está sem tempo. Amados, todo mundo sabe o que eu estou passando. E a sala de oração que eu não posso fazer, porque realmente tem dias que eu não tenho como. Mas o meu devocional, eu consigo. Então eu disse, Rose, me bota que eu faço o meu devocional. E eu vou lá e faço o devocional. Dias que eu estou horrível, mas eu faço. Quando eu estou muito ruim, eu adianto o devocional, deixo ele prontinho, todo bonitinho, o devocional. Aí eu acordo de madrugada, faço minha oração e posto devocional. Planejar. A gente tem que se planejar na tempestade e na bonança. A gente tem que se planejar. Como é que vai acontecer um milagre na minha vida se eu não faço a minha parte? E para encerrar, já falamos sobre os 5 pontos. Quero dizer que eu amo muito vocês. Sou extremamente grato pela vida de vocês. Aqui não foi nenhum puxão de orelha. Aqui só tem pessoas adultas, só tem pessoas, homens e mulheres de Deus. Não foi nenhum puxão de orelha, foi uma conversa. Uma conversa que eu faria com meu filho aqui, falando com ele. E eu sou extremamente grato pela vida de todos. Entendo os problemas de todos. Entendo. E eu estou aqui para falar o que eu sinto no coração. E sem nenhum melindre, sem nenhum... Não estou pisando em casca de ovos. Estou falando que o Espírito Santo pediu para me falar. Estou sendo honesto para vocês. Não estou falando para A e nem para B. Estou falando para o grupo. Até porque quando eu quero falar para A e para B, eu falo no privado. Recentemente uma pessoa me perguntou, e aí, como é que eu tô? O que tu acha? Eu falei, minha filha... falei que é uma mulher. Fica tranquilo, eu tô longe. Mas se eu tiver alguma coisa para falar é nos PVs, tá? Como eu falo para alguns nos PVs e falo o que eu acho e pronto.
Mas a pessoa diz, rapaz, eu queria passar um tempo fora. Eu digo, cara, eu não concordo, te respeito. Quer passar um tempo fora, mas eu acho isso, isso e isso. E falo o que eu penso. No amor de Cristo, gente, sem estresse, a gente tem que ter maturidade sobre isso. E o que eu queria falar, para encerrar, agradecer a vida de vocês, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, amados, nós estamos em um ministério de louvor, nós escolhemos participar desse ministério de louvor. E você não tem que viver o ministério de louvor 24 horas na sua casa, mas você tem que pensar sobre esse ministério. Tem que orar por ele. A gente tem que ver como é que nós estamos, quem está bem, quem está precisando de ajuda. Eu tentar ao máximo. A Esther sofreu um acidente, a bichinha machucou a perna. Manda uma mensagem para ela, para você saber como é que ela tá. Uma época atrás aí o Jais caiu de moto, o Rai caiu de moto, né? E você sentiu falta de um irmão lá que não tá aparecendo, tá? Eu nos outros vídeos já falei sobre essa questão da pessoa só aparecer no culto na escala, né? Eu não vou estar repetindo isso aqui. Mas às vezes o cara sumiu, nunca mais tu viu o cara. Não julga não, manda mensagem pra ele. Manda mensagem pra ele, conversa com ele, tá? Eu creio que em nome de Jesus aqui, ninguém tá fazendo mais isso, disso aí pro culto na escala. Não é possível. Não é possível, pelo amor de Deus. Não é possível. Agora uma coisa que eu sou honesto, será que todos assistiram os vídeos? Se todos assistiram os vídeos, nós vamos saber com esse feedback aqui desse vídeo. No final você dá um ok. Assistiu o vídeo gostei, não gostei, ou só assistiu o vídeo, ou eu acho isso, acho aquilo, fale, dê o feedback, se envolva no seu ministério. A gente quer ter entrosamento e não se entrosa, tá? Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar encerrando, abençoando a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abençoar a vida de cada membro desse ministério. O Senhor venha abençoar, Pai, a vida de cada músico, de cada voz, de cada membro da equipe de som. Tá chegando mais 2 meninas aí para reforçar o som. Que maravilha, Deus. Deus, que cada pessoa aqui envolvida nesse ministério entenda que elas têm poder do Teu Espírito Santo, que elas são testemunhas, Pai, que elas possam entrar no Teu reino, fazer a diferença, em nome de Jesus. Que vocês sejam ainda mais prósperos, ainda mais abençoados, que vocês sejam usados pelo Espírito Santo. Eu falo muito dessa questão, usados, mas nós temos que ser usados mesmo. Não é usado hoje e amanhã eu tô nem aí. É 24 horas Deus te usando. Seja você. Em nome de Jesus, fica com Deus. Amém.